boa noite, pessoas. Back here with another episode of Good or No, Bomb or No podcast, Agrocast. Okay? All right. Well, right now we're in the middle of planting season. But first thing I want to do is welcome the team we have here back. So we got Igor. He's the Agro Einstein of the group. We have Antonio. He's the Latin lover of the group. No, the other one. I don't The ops remember. guy. What's the The other ops one? guy. Agro Ops. Agro Ops, Antonio. And then we have Joe, or John Jr. Okay. So we can call him John Jr. because in Portuguese, Little John is Junin. In English, it's John Jr. So that's the difference between the two. But yeah, in ag in Brazil right now, unlike U.S., U.S. is halfway or almost done with harvest. In Brazil, they're halfway or done in some areas planting. Up in the north where I live, they're just really getting started with planting soybeans at this point in time. But it'd be good to get people's perspectives on what they think about the current planting season, feedback they've got from maybe farmers or ag companies, stuff like that. So Agro Einstein, have you heard anything from anybody about Brazil planting season? Sure. I'm going to switch to Portuguese now, Jeff. Ela fala português para mim. Bom, falando um pouco do plantio no Brasil, né? Eu estava olhando as últimas notícias, o Mato Grosso ele está mais adiantado que o ano passado, mesmo com menos chuva, o avanço do plantio ele está mais rápido comparado com o ano passado. Poucos pontos percentuais, mas mais adiantados. Muitas áreas, muitas fazendas já terminaram o plantio. O Sudeste começando a plantar, com uma dificuldade enorme por conta de escassez de chuva, umidade. O Sul do Brasil na mesma situação também. Apesar do Paraná sempre ser o estado que começa primeiro o plantio, principalmente por conta do plantio da safrinha, que acontece em grande parte do Paraná, tirando o Paraná Alto, que é a região de Guarapuava, Ponta Grossa, aquela região ali. O plantio a gente tá vendo que está adiantado, perspectivas de laninha, ou seja, nós vamos ter um ano com algumas áreas do Brasil com dificuldade por conta de seca, né? Então esse é o momento que estamos passando. Os Estados Unidos terminando uma safra recorde, com áreas com altíssimas produtividades e obviamente variabilidade entre um estado e outro do Corn Belt americano. So Jeff, just explained where we're at in the planting season. A little bit more advanced than the last year, but with La Nina coming our way, so expectation of drought in south and southeast of Brazil, and more stable rain in the north of Brazil. So yeah, it was surprising. I was chatting with a farmer from Mato Grosso, and he was done. He had completed his soybean planting, and that's just one state to the west of Tocantins. And in Tocantins, we've had a few rain showers, but showers aren't normal. You want downpours in Tocantins because it's tropical. But I thought they were probably behind schedule because it's getting to be close to the end of October. But actually, the last 2 years, they planted a little bit earlier. And a couple of the farmers I talked in Tocantins that are just getting started, they're saying, no, it's actually not late. It's about on schedule. It's just for some reason up there the last couple of years they've been able to plant maybe a few weeks early. So planting in Tocantins apparently end of October into November is pretty common. Yeah, there's probably every year new seed technology comes out. Maybe they chose a shorter season variety of soybean. So there's also all sorts of things. All that matters is what's in the ground. Yeah. There's not much you can do anymore, but
move forward and do the things you need to do according to your schedule. You know, control weeds, control insects and diseases, but everything is in the ground. So What do you think? What do you think, Junin? John Jr. What are you hearing about planting? Are you done with your planting? Oh yeah, Okay. Okay. I have how it's called uma horta, the garden. garden. Ah, Yeah, I okay. have a Do you garden. have sweet corn? No, Okay. I was gonna say if you had sweet corn, I'd invite myself over. no. We can buy some to do in the barbecue. Churrasco? Yeah. But I'm gonna switch to Portuguese, Okay. and then I'll explain to you. Mas o que eu tenho visto é como trabalhar na parte de vendas de tecnologia agrícola é que muitos clientes de diferentes estados estão procurando os produtos para plantio ainda. Então a gente está no final de outubro e ainda tem muitos clientes que não compraram o que eles precisam para plantar, né? Então a gente vê que em alguns lugares ainda tem um certo atraso, né? Isso é um tópico interessante para a gente conversar sobre preparação, né? Que a gente vê muito dentro do agro, né? A falta de preparação e ter que comprar coisas no último minuto, né? Então, entender como isso pode melhorar para o produtor, como isso pode ajudar, é muito, muito interessante. So, I'm saying that the farmers buy things in the last minute, and this is something like we should talk about and try to understand how we could help or how they can learn from it, how they can profit from it, buying before and having everything ready. How about you, Antonio? Não. Agro-ops. What have you been hearing? Eu tenho viajado bastante, Jeff, Ok. aqui, né, pelo estado de São Paulo, principalmente, e a gente vê que o plantio está bem aquém do que a gente esperava, até, né, pela época do ano. Nos outros anos parecia que essa época já estava bem mais, com áreas muito maiores já plantadas. Eu cheguei a ver ainda pessoas ainda colhendo, né? Tem gente ainda terminando de colher coisa, parece, né? Que nem começaram a Sim, o a sul do preparar estado, o solo sul do ainda, estado de São principalmente Paulo, para o tem sul. bastante gente colhendo trigo. Colhendo ainda, então. Deve ter terminado já, mas naquela época, Né, nas essas 2 semanas atrás que aí, nós viajamos, tinha né? gente colhendo Então, ainda. e em especial esse ano, que a gente está buscando para o começo do ano que vem, então, na época da safra, né? Da colheita, está acompanhando de perto, Sim. até pelos novos produtos que a gente está buscando trazer, né? Em relação à tecnologia na colheita. Sim. A gente está bem ansioso para que essa safra seja fantástica, né? Então, a gente vendo algumas áreas ainda sem o plantio, chama um pouco a atenção, né? Mas é que nem bem você colocou, isso são regiões, né? Que nem aqui no estado de São Paulo, Sudeste, enquanto que já no Centro-Oeste já terminaram até em muitas áreas de fazer esse plantio. Eu tô até né? rezando, eu perdi a chave de uma caminhonete uma vez no meio de uma lavoura de milho. Aham. Eu tô rezando, faz uns 10 anos isso. Eu acho que ela vai ser achada agora Então, com essa nova tecnologia. eu acho que a ia gente dar vai para dar. ver A gente ali vai- a foto o cara dela. vai achar essa né? chave da SS10. Sim, sim. Daqui a pouco a gente mostra o pessoal como é que é isso aí. E ele vai Né? acabar achando essa chave dessa caminhonete. É isso aí. Legal. Pensa num gordinho andando 20 quilômetros É difícil, para hein? conseguir voltar para casa. Tá doido. Melhor dormir lá, na caçamba, dorme na Dorme caçamba. na caçamba, Quando a gente fala de plantio, a evolução de tecnologia em plantio, ela chegou em níveis tecnológicos que você consegue 99% de singulação hoje. O que é singulação? Singulação é quanto de semente você coloca por metro linear. Então, hoje, uma plantadeira com alta tecnologia, ela consegue te mostrar durante o plantio que você colocou a quantidade exata de semente
por metro linear. Ou seja, quando você faz o cálculo por área, o que foi calculado de quantidade de semente para você colocar naquele campo, ela bate perfeitamente, né? E dali vai a briga até a colheita. Só que acontece, né? E agora eu vou passar pro Jeff a palavra para falar um pouquinho do que acontece depois, que é a maior expectativa do agricultor, que é a colheita. I was saying, Jeff, the levels of technology that have been adopted on planters today, it gives you, levels of singulation up to 99.9%, where you know that the amount of seeds you bought, that amount of seeds are going almost perfectly into the ground in terms of spacing and depth. Right. So that's very advanced. And then you have the fight between, germination all the way to harvest. But when it comes to harvest, you don't know what's going on at harvest. Right. Right. And the tools today that we use to measure loss during harvest are very, let's say, if not existent, but very rudimentary. And I think we should probably use this opportunity to have an open discussion about how it is in the U.S. today and compared to Brazil and the opportunities that are ahead of us with artificial intelligence, with high resolution Right. cameras, with the high technology on board combines, and even the level of training we need to take to the workforce out in the field about all of this that's coming Right. out, right? Yep, yep. And, on this platform, we'll be talking about a lot of different topics in the future, and we'll always try to talk about them actually before there's a need for those products, because it's why we're mentioning planting, because most of the decisions have already made, like Igor said, they've selected the seed, they've already paid for their inputs and all that. There's pretty much nothing they can change now that will affect planting or make it any better at this point, right? So in the future, we'll be talking about things that are related to chemical application, for spraying application, that sort of thing. One of the topics, like Igor said, we want to talk about now is harvest loss. And it's pretty amazing. Like, there really hasn't been any advancements on combine harvesters. Like, if a farmer really looks at a combine 40 years ago to today, they have a yield monitor. So it's telling them what the combine is getting, like how much it's getting. It tells nothing at all about loss, what might be left on the ground and stuff like that. And so like Igor said, we want to talk about, just some things that can be done, but I wanted to, share some stats on this, just for related to Brazil. So I'm not an expert at the video graphic, but just to talk about harvest loss in Brazil. So it may seem like it's a small amount or whatnot, but the percentages and stuff like that you're looking at are 2 to 3, and that's on average. There's certain areas where it's more. People will say, what's 2 or 3%? So soybeans at a low market price is what now, Igor? Roughly 130? 130 reais per sack. So if you can save or reduce loss by 1 sack minimum, and you're harvesting only 400 hectares, who's good at math? John Jr.? What's 130 times it's 400? Einstein. Einstein, Agro Einstein. I can't do that off of my. I'm 130 times 130 times 400. it's gonna be Is it 52,000 or 5? 40 something thousand. So it'd be 52,000. 40 times. Just grab your phone and Yeah, do your math, anyway. man. So It's the 40 something. point is, that's only 400 hectares. I mean, the average farm size is what in Brazil? And even if you take out the massive farms, Yeah, 1,000 hectares if you maybe? go north central Brazil, probably the average is about 500, 600 hectares. Yeah, 52,000. Yeah, yeah. So So you're basically giving up, if it's just 1 sack, but it's actually averaging 2 to 3 sacks, or like it says there, 2 to 3 bags per hectare. So you're basically looking at, on just 500 hectares, you're
you're leaving 150,000, 160,000 reais on the ground. during And not harvest. not even knowing that. Right. You might think you got your combine set good, everything's fine and dandy, but the fact is you don't know. There's been no tools up till the last few years where you can even measure this stuff. So, but it's kind of interesting because there is some tools that are out there. And just to share with the group with one, again, I'm not an expert on videography, but so what you'll see is you'll hear about people pushing trays, that sort of thing, and they work great for what they were meant for. They give you an instantaneous example of grain loss at the back of the combine, and we'll talk about this later. Why, this is only at the back of the combine. So is that the only place there can be loss? So I just want to share this video here. We'll play it here. I think this will work. Try it here. All right, so there you go. If you're watching that, what do you guys think of that? So you got some guy driving the combine, some guy running around, almost getting run over by the combine, Right. trying to drop this tray in the field to get a pile of kind of garbage and stuff coming out of the back of the combine. So just to make a joke in Portuguese. Yeah. Salubridade eu estaria cobrando para estar colocando aquela bandeja atrás da colheitadeira. E outra coisa, quantas vezes o peão tem que fazer aquilo ali? Então vamos amplificar. O cara planta 10 mil hectares. Não, pode pôr 1.000. Você põe Põe 1.000. Põe 1.000 que Põe já... 1.000. A quantidade de terra que esse cara come numa safra. É brincadeira. Ele pode pagar IPTU já, ITR. Ele tá levando para casa metade da terra Poeira para embora. dentro do peito e assim, o tempo que é perdido. Por quê? Ele vai pegar aquela bandeja, ele vai separar a sujeira do grão que está na bandeja, ele vai pesar o grão que está naquela bandeja e fazer um cálculo para estratificar o que está perdendo em 1 hectare. Então, primeira coisa, a acurácia não é alta, é um serviço de preso nem preso faz um serviço desse. Manual, né? Totalmente É manual. totalmente manual e não é prático. E é o que existe hoje, é o uso do método da bandeja para fazer a medição de perdas durante a colheita. E o mais importante de tudo, ele está olhando somente o que está perdendo atrás da colheitadeira. E lá na frente da colheitadeira, quanto que ele está deixando de colher? Exatamente. Acho que esse é o ponto mais importante, né? Well, I'm saying, Jeff, he's only measuring what's behind. Right. What about what's ahead of the combine? Nobody's doing anything to see what's being lost there. Oh, exactly. And it's how would you say it? This has been a problem forever since there's been combines, and there hasn't been a way to resolve it. And we'll talk about a solution. But and just to mention, it's not to say one product is bad or another. Trays were great in their time. Just like blackberries, probably all of us had a blackberry, Oh, yeah. except Joel, he's too young. Joel, Yeah, Right. And nobody has a BlackBerry. It used to be every single human being had a Oh, BlackBerry. I was very cool Yeah. with my BlackBerry in my So- hands, man. The tracking ball thing, Right. But I just bring it up because there's a lot of products out there and stuff like that. And if someone's saying that a catch tray that's a very instant of harvesting, and you got to have 2 guys just to do the simple task, is the only solution, they're kind of feeding you a line of like papo furado, as you'd say in Portuguese. So, because it's just not true. And I'll have Igor talk about it. Maybe he already did. Most of the harvest loss is at the front of the combine, not the back. Yeah. So people that are showing you how, oh, look, we're saving you this loss at the back of the combine, great. We'll talk about that as well.
But most of it's at the front. 60 to 80% for corn and soybeans, the loss is at the front, not the back of the combine. So, Right. and this isn't me saying this. You can believe Grok or ChatGPT or not, but it's smarter than I am. So I'm going to take it for what it says, and that's where soybean loss is. Most of it's at the front. Yes. E só mudando para português um pouco, dando perspectiva, hoje o implemento mais usado na agricultura no Brasil é o pulverizador e a colheitadeira. E o pulverizador hoje, os níveis de tecnologia que um pulverizador traz embarcado nele, ele já te ajuda muito na questão de economia de defensivo e acurácia na aplicação de defensivo. Tá? E agora com a vinda dos drones também, a aplicação de uso de defensivos agrícolas, ela está num nível hoje muito alto. E o Brasil é um dos países que puxam essa tecnologia e que estão na vanguarda até de uso de ingrediente ativo por hectare. É um dos países, pela proporção e tamanho da agricultura do Brasil, a gente usa muito por isso. Mas por hectare, nós somos um dos países que menos usam ingrediente ativo de defensivo agrícola. Quando a gente olha a colheita, independente da marca da colheitadeira, ela não traz embarcada uma ferramenta que realmente te dá visibilidade de perda no processo de colheita, né? E é isso que o Jeff está mostrando aqui. Hoje, na maioria das vezes, I'm saying, Jeff, independent of the model year of the combine, if it's a brand new John Deere combine or an AGCO or whatever combine it is, a CNH. Well, let's talk about all the brands, but Sure. But the method is still the tray method that's being used most of the times. Right? Exactamente. Exatamente. But and it's kind of crazy, and it's okay to poke fun at farmers. My parents, my dad was a farmer, all that. He's retired now, but like the planters, a planter, before there was planter technology, a farmer would have no idea if he wasn't planting a row till he stopped and there was still seed left in the hopper. And then he'd be like, oh shit, I missed a whole row. That sort of thing, right? Yeah. But he didn't care till then. So now there's technology on a planter. Now they see it on the screen, and let's say there's a plugged tube or something. Do you think they're like immediately upset? Yeah, oh shit, like I'm not getting any seed. Yeah. But they know it right away. They know it They'll instantaneous. stop right away. Yeah, they'll Fix stop it. right away, that sort of thing. So now jumping ahead to the combine, this is just a graphic that shows, like we were talking about, a tray is only going to give you a loss for an instant. So it's like one of these, what's 6 size? Centigram? No, that's an hexagon. Hexagon. That's an hexagon. Anyway, a tray, the point is a catch tray gives you 1 hexagon at that instant at the back of the combine. Come on, Jeff. I Help know. me out. So, but anyway, that's all you get, right? So if you want to actually get a measurement every hectare, you'd have to stop, have the guy stick the magnet tray on the combine, run beside it, get a mouthful of dust, hit the button, drop the tray to get 1 hexagon of measurement. So what if there was a solution like this that measures, it gives you hexagons from the header at the front and then also the back of the combine? What would that be like? Is that possible? I guess it is. So, but anyway, that's what's been available now for a number of years, actually. But it's pretty new to Brazil, that sort of thing. There's already been testing done on a certain product, which we'll talk about here. I'll actually have Igor explain it in better detail in Portuguese. But they've been using this with peanuts, all the various crops in Brazil already, and it measures it every hectare, every how many seconds, Antonio? 3 seconds. 3? It's Every- one picture per every 3 seconds. One picture every 3 seconds. Actually, 3 pictures because there are 3 cameras. Ah, yeah. Yes. Yep.
And we'll actually be able to show you that on a screen. But we do want to talk about products that solve these challenges that farmers have. And this is one of them, going from the BlackBerry drop pan up to, I don't know what the greatest phone is nowadays, but to iPhone 17 Yeah. to what is now available around the world in farming, which is from FarmWave, which uses AI technology, which we're all hearing about. And I'll let Igor explain better, kind of how it works, and we can talk about it. The good thing is the whole Good or No Agrocast team has seen this run, functioning, worked with it, so we got a lot of experience with it. But I'll turn it over to Igor to talk about it more. Basicamente, pessoal, é inovador não só no Brasil, mas nos Estados Unidos também. Tanto que a FarmWave ela se considera uma empresa de software e não uma empresa de hardware. Porque o coração do equipamento está no software e na inteligência artificial. Primeiro, câmeras de altíssima resolução que fazem leituras, né, uma foto a cada 3 segundos, né, e o software ele consegue identificar o grão quando você programa ele. Vamos falar, você programei o sistema para colheita de soja. O sistema vai estar buscando o grão de soja que está sendo perdido naquele processo. E ele te dá a leitura em tempo real. É a leitura em tempo real o tempo todo. E aí você tem condições de melhorar a velocidade da colheitadeira, sua velocidade de deslocamento durante a colheita. Você consegue mudar a velocidade do molinete que você está trabalhando. Você consegue otimizar, inclusive, o molinete, colocando outras features, outras coisas que ajudam na capacidade de coleta de mais grãos ao mesmo tempo. Então, é uma ferramenta que ela, além de te mostrar perda em tempo real, ela te auxilia a adaptar a máquina para aquela condição daquele campo que você está colhendo. Aqui são umas culturas que o software está modelado, né, para fazer. João, você pode falar também, você tem convivido com o pessoal da FarmWave, por favor. Falando aqui só um pouquinho das culturas, né? Então a gente tem milho grão, tem milho semente, né? Tem soja, trigo, feijão, está sendo desenvolvido ainda, tem amendoim, que é muito forte também. Algodão está sendo desenvolvido. Algodão está sendo desenvolvido, mas interessante falar, comam mais amendoim, é uma referência ao Murilo Grotti, um fazendeiro, influenciador ótimo. Então, algodão está sendo desenvolvido. Você sabe que amendoim é uma excelente ração para pinto, né? Você sabia? Eu não sabia, não. Ainda não estou precisando. Então, tudo isso está sendo desenvolvido. Eles têm mais algumas coisas para trazer. Tem mais coisas para ver para o mercado. Então, é uma empresa bem interessante, com foco em melhorar a vida do produtor, eu diria. Do produtor, do operador, né? Can you show the next one? Not the previous one. Okay. Sorry. Então, aqui só para falar um pouquinho mais do aparelho, o Igor estava falando de monitoramento em tempo real, né? Então, essa tela aqui fica dentro da cabine, né? E o operador, quem está operando a máquina, ele consegue ver onde está vindo a perda, né? Então, por que a gente estava falando que a drop pen é eficaz pouco eficaz, né? Ela vai funcionar em só um momento. Porque ali ela vai mostrar simplesmente a perda no côncavo, né? Na parte de trás da colheitadeira. E aqui não, aqui você tem em porcentagem, em saca, em reais, qual está sendo sua perda em cada cultura. Então acho que isso é o feature mais interessante da FarmWave, ajudar, como você falou,
E o mais legal de tudo é que durante o processo de desenvolvimento dessa tecnologia, ela não foi feita por ser uma empresa independente dos grandes fabricantes de máquinas, né? Ela já foi testada com os principais fabricantes. Sim. Né? Inclusive em dias de campo dos fabricantes lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil também levantou real interesse pela tecnologia e mostrou que o sistema FarmWave, independente da tecnologia embarcada no que sai de fábrica da colheitadeira, ele entrega o que a tecnologia embarcada naquele equipamento não entrega. Então ele realmente ele tem uma precisão e te dá a liberdade de fazer ajustes, inclusive não só da questão do funcionamento das partes móveis da máquina que fazem o processo de colheita, mas também, por exemplo, do côncavo. E você colocar um côncavo de ângulos diferentes que diminuem a perda na traseira da colheitadeira e você melhorar também a parte do cabeçalho da colheitadeira, né? do molinete, da velocidade do molinete, da velocidade de corte e da velocidade de deslocamento da máquina. Né? Certo. E lembrar eles de adicionar aqui a chave DS10, né? Para ver A se chave acha. DS10 vai achar ela, você vai ver. Vai achar. And the most important part, right, Jeff? The ROI, I guess. Então, Yeah, this, basically what we were talking about before, if it was your planter and you knew you weren't planting seeds, you'd stop right away, you'd make adjustments and fix things, right? No one does that on their combine. It's like, I think I got it set right, but they never know because they can't see it real time. And that's the problem that FarmWave solves. It's the only one we know of or technology out there that does this. But just to give an example, the loss, it's a pretty conservative numbers, but if you're 1,000 acre or 1,000 hectare farmer in Brazil, so that means you're planting a season of soybeans, a season of corn, you're gonna basically be able to reduce loss a minimum by around 170,000 reais. And that's just for 1,000 hectares. So, And that's you're talking about one combine. yeah, and that's only figuring like it says there, one sack per hectare of savings, right? And we're gonna talk about some other things just related to harvest and how to reduce the loss, but you have to know that it's there and it's gonna change in the field. So back to BlackBerry versus the Apple 17, the drop pan's that instant, right? But I don't know any field that's 100% flat, has the exact same population, exact same moisture levels, exact same fertilizer levels all across the field. You have to be able to analyze this on the go and make adjustments, whether it's slowing down, speeding up, the harvester, that sort of thing. But if you see it, like Joel and Igor explained on the screen, you can make those adjustments on the go. You don't have to send the guy out with the drop pan and get a load of dust in his face just to maybe tell that, hey, we can make some adjustments here, but then the next hectare later, it's a different problem, but you don't know because you can't see it. So, should we let Craig talk about his product? Or do you guys Of think? course. Let's All right. hear Craig. Let's hear Craig. All right. O bom que So, o Craig vai mostrar como é fácil de instalar também. Isso Yeah. que é legal, que é tudo legal. magnético, então você instala em menos de 2 horas. Just got to find it here, guys. Sorry. But Craig's, anyone want to kind of tell the story about him and why FarmWave and all that or not? Todos sabem que a perda na colheita é um problema. No final do dia, é dinheiro que deixamos no campo, todos os anos. A tecnologia precisa ser simples para o agricultor, especialmente quando o assunto é reter a maior parte possível do grão. Este é o sistema FarmWave. Câmeras estrategicamente posicionadas na colheitadeira fazem mais de 300 leituras por hectare, sem parar a máquina, sempre em movimento. Elas contam cada grão perdido, dizendo exatamente o que você está perdendo e de onde isso vem na colheitadeira, tudo direto da cabine. No mesmo display, o sistema funciona para milho, feijão, trigo, amendoim,
grãos pequenos, algodão, canola, cevada, aveia, lentilhas e ervilhas. Ele captura essas informações centenas de vezes por hectare, informando com precisão a sua perda real. E no campo, isso é valor. All right. So just on harvest loss as far as knowing it's there, any other comments you guys got on that, or? Não, eu just achei what you que see? I thought that video would show the installation. I think there is a different video. We can Yeah, show there's some other time. Yeah. yeah. Né, porque a instalação é muito fácil, né? Que eu estava comentando com o pessoal. Fala um pouquinho da instalação, Então, tudo é né? magnético, né? O tablet em si ele é magnético, ele tem um ímã atrás, as câmeras são magnéticas. Então você não tem que furar nada, fazer nada. Você não tem que passar fio, Não, nada. não. Então, até para você, vamos dizer que você tenha mais de um equipamento, você queira trocar de equipamento, é muito fácil, muito rápido. Então, isso ajuda bastante. Porque você não tem perda, né? Tempo. Né? Tempo na colheita, a gente sabe que tempo é dinheiro, né? Precisa colher. Não, rápido. e Então, aquela pergunta, né? É bom ou não? Então, É bom, é bom. Muito bom. Muito Good bom. or not, chef? Muito boa. Ok. É bom. E a gente fala que é bom porque quando o agricultor vê, ele vai falar, esse troço é bom. Esse negócio é bom. Esse negócio vai me resolver um problema enorme. Porque vocês têm que lembrar uma coisa. Hoje, vou dar um exemplo. Uma fazenda corporativa, vamos dizer. Hoje ela tem um centro de operação que controla tudo por telemetria. Desde o tempo que aquele trator ou aquela colheitadeira ficou parado, ou aquele pulverizador ficou parado, da quantidade de diesel que ele gastou por hora ou por hectare, do tempo de troca entre operador, se é uma operação muito grande, eles medem tudo. Hoje tudo é medido, porque a cada ano que passa, a margem fica menor. A margem de soja, vamos tirar a loucura que aconteceu nos tempos de Covid, ela voltou ao normal. E o normal, ele não voltou do normal antes do Covid, ele piorou, porque os custos aumentaram e muitas vezes eles não voltaram para os níveis pré-Covid. Se mantiveram. Eles se mantiveram. Adubo é um grande exemplo. Adubo é um exemplo claríssimo. Defensivo agrícola é outro exemplo claríssimo. Então, assim, quanto mais ferramenta você proporcionar para o agricultor, ele ver aonde ele consegue melhorar a rentabilidade dele e você mostrar valor para ele, que aquilo ali se paga e ajuda ele a melhorar a operação dele, com certeza ele vai investir na tecnologia. Sim. Yeah, great, good stuff. And just so people can see what we're talking about, because every time someone throws the word AI out, I actually don't like it. It's like, okay, everything can be AI in this world, I guess. But in this case, it's a camera. But this is a very good example for peanuts of what it looks like. You know, what the original photo's like if you take it, or if you're using a drop pan, you catch something like that. The camera catches it right away. You don't have to stop. It's real time. It's catching on the go, and then it's for processing. people who don't know, some people don't know, peanuts come from the ground. You don't harvest them like soybeans. Yeah. They're normally under the ground. You pull the plant, and then you harvest the peanuts. Yeah, and then they still lose. You know, And basically they still out. lose when Yeah, they're loss. collecting it. So, but yeah, like we've been talking about, it's so much related to. There's so much technology on the planter, the sprayers, all these things. But the combine's been neglected since like the 80s. The yield monitor came out, and no one else. And then they had moisture monitor. Yeah, coming on moisture, board okay, with great. it. Yeah, great. I mean, you Stuff know, like that. So, yeah. So, you know, what we get asked a lot about is, okay, there is adjustments you can make on the combine, obviously, to reduce loss, right? But there is tools out there that are very simple to use, and one of them that we wanted to talk about was related specifically to soybean harvest. But it's a product that's actually out of Canada called Duckfoot.
And it's not even electronic. It's just something you attach to your combine. The header for soybeans really hasn't changed at all, to some extent ever. You basically have something that's rotating. There's finger tines on it. They might have changed the inside of the header from an auger to like a belt, I think is used. Yes. But that doesn't actually really help much, because a lot of the issues is actually on the tines, because you either run it too fast, so you create soybean loss, but you don't know it because you're not monitoring it with FarmWave, and then you have no way of resolving it. So one of the solutions we want to talk about is duckfoot. And I'll do a video here of this as well. It's in Portuguese as well, but it gives you an idea of how simple this is. I love the Bush Light combine there. So yeah, it's there's not a whole bunch of videos because it's a really simple product, but just to go back to loss. So where's loss at on a combine? The most part is on the header. On the header. Yep. This is a solution on the header, and there's so many factors. So if you can add duckfoot to a header, you're going to reduce loss, but you can also run the reel much slower. If you're doing that, it's going to reduce loss, but also you'll save fuel. Yes. You're not going to be using as much hydraulic power, that sort of thing. And that's what I've always seen and heard farmers do. It's like, I got to run my reel really fast you're because gonna I'm wear having down stuff less drop. parts, Yeah, you're yeah. gonna have less hydraulic heating and all of that. So, de novo, é bom ou não? É ótimo, é ótimo. Very simple. Excelente. This product, when you talk about loss, just, I'll say, what would it be? What's 200? Duzenta? 200. Yeah. So mais ou menos 200 reais ROI duckfoot. 200 hectares. Sorry, I said reais. 200 hectares. 200 hectares. Não precisa pegar mais para duckfoot. So, Ele se paga. yeah, because it's going to pay for itself in 200 hectares or less. That's how economical it is. So it's like why would you not use it? Farmers will probably say, I don't believe you. Fine, come see us. We'll put them on and we'll show you. But you'll be able to run your header much slower. You can drive faster as well using this, and you're going to get less loss, that sort of thing. So very simple. Any other comments on it that you guys have? It's Muito such bom. a simple Eu solution. vejo assim, uma tecnologia, primeiro, inventada por agricultor. Great. Segundo, é patenteada por ele, e se ele patenteou é porque deu certo. E isso aí já colheu na Austrália, na Ucrânia, no leste europeu, nos Estados Unidos, no Canadá, e agora está vindo para o Brasil. Já foram feitos testes no Brasil, inclusive, com excelentes resultados. E a ideia nossa, né, hoje foi um podcast um pouquinho mais técnico, mais sério, mas justamente para mostrar para a nossa audiência que o intuito nosso do nossa audiência sempre está assim, é bom ou não? É bom. O que eles estão falando é bom. O que eles estão trazendo para o mercado é bom. Entendeu? Então, para fechar, né,
O Jeff vai falar mais um pouquinho. You're going to talk about concave or Yeah, you yeah. are? And if you want to lead it off, just to, there's other things you can do to the harvester that same thing, reduce loss, allow you to drive faster, and really to improve your combine. Yeah, so like Jeff is saying, he showed how you measure. So you're showing the problem. We're showing means of making it better, and there are other things like the concave systems, the concave is pretty much what separates out the grain from the dirt, from husk and from dirt. When a combine, when a combine is harvesting, hopefully our audience knows, vou falar em português, mas quando uma colheitadeira está colhendo, você consegue regular o ângulo que ela está colhendo, a altura dela com relação ao solo, né, a velocidade de corte, que ela tem as faquinhas de corte. Se é uma colheitadeira Draper, com a plataforma Draper, geralmente é uma correia que corre e leva o grão para dentro da colheitadeira, leva toda a planta, a matéria para dentro da colheitadeira, ou tem a rosca sem fim também, que leva para dentro da colheitadeira. Então são diferentes modelos de plataformas, e na parte interna da colheitadeira, o que separa o grão da sujeira são os côncavos. E aí o Jeff vai falar um pouquinho dos côncavos da Copperhead. O sistema de côncavos Copperhead foi criado para oferecer soluções inovadoras aos agricultores, aumentando a produtividade, garantindo resultados consistentes e proporcionando reais oportunidades de crescimento. Os côncavos Copperhead foram projetados para maximizar a rentabilidade e entregar valor aos produtores. Um único sistema de côncavos para todas as culturas, compatível com colheitadeiras John Deere e Casey. Nossos côncavos são desenvolvidos para eliminar perdas no rotor, aumentar a capacidade em todas as culturas e criar uma debulha grão sobre grão, gerando uma amostra mais limpa e uma colheita mais rápida. O sistema de côncavos Copperhead possui uma estrutura 50% mais espessa que a original, OEM, reforçando nossa atenção aos detalhes e o compromisso em oferecer um produto mais durável e com desempenho superior a qualquer outro côncavo do mercado. Um entalhe usinado de 90 graus é aplicado nas barras, contra o fluxo dos grãos. Isso cria uma borda de debulha agressiva e força o grão a debulhar sobre o próprio grão, reduzindo restrições de fluxo. Soldas robustas e de alta qualidade ao longo das barras garantem longa vida útil e muitos anos de colheita. Ao reduzir o número de barras em cada côncavo, o sistema oferece mais espaço para o material descarregar, o que significa menos dano aos grãos e eliminação de perdas no rotor. Os côncavos possuem abertura progressiva de cima para baixo, direcionando o fluxo dos grãos de forma eficiente por cada seção. As duas primeiras seções fazem a maior parte da debulha, enquanto a terceira é responsável pela separação, fundamental para descarregar os grãos debulhados com eficiência e reduzir sobrecarga. As chapas de cobertura são facilmente ajustáveis e removíveis, permitindo controlar com precisão até mesmo grãos pequenos ao saírem do rotor e garantindo uma debulha adequada. Utilizamos duas chapas de cobertura no primeiro côncavo e uma no segundo. Elas possuem ajustes deslizantes para regulagens finas, tornando este o sistema de côncavos mais versátil disponível hoje. Os disruptores são fixados nas grelhas do separador para agitar a palhada, liberando qualquer grão restante antes que saia da colheitadeira, reduzindo perdas e economizando tempo. Nossos sistemas são feitos para o produtor, usando inovação para eliminar perda no rotor, aumentar capacidade em todas as culturas e gerar uma amostra mais limpa. A debulha grão sobre grão reduz danos ao grão e diminui o consumo de combustível. O sistema de côncavos Copperhead elimina sua necessidade de trocar côncavos entre culturas e aumenta a produtividade por hectare colhido. Ele permite operar a colheitadeira com menor rotação do rotor e descarregar mais rápido. Essas melhorias podem dobrar o retorno sobre o investimento a cada 1.000 hectares colhidos. Então, isso explica, esse vídeo, apesar de estar em inglês, ele explica claramente o papel do côncavo.
né? O côncavo, as primeiras duas partes dele é para separar sujeira, porque você tem um rotor, no meio daquele côncavo ali tem um rotor. E aquilo aqui, você vê que no final do vídeo tem uma massa, e aquela massa ali é a planta, que foi colhida, e você está separando a sujeira, e à medida que a máquina vai andando, aquela massa ela vai sendo eliminada. E ali no final você consegue separar o grão, e ali ele mostra muito claramente que você, primeiro, consegue usar o mesmo côncavo e adaptar para outras culturas. Sim. É um côncavo construído para ter maior durabilidade, para ele tirar sujeira mais eficientemente, coletar grão de uma maneira mais limpa e, o mais importante, diminuir a quebra de grão. Toda vez que você entrega uma carga de grão nos points of deliveries, nos locais que recebem grãos, para onde você vendeu o grão, eles vão medir umidade, vão medir óleo, proteína e vão medir também quantidade de grão quebrado. Então isso aí tudo ele tira no cálculo na sua entrega do grão. Se você está entregando realmente grãos inteiros, sem quebra, grão ardido é aquele grão que às vezes o agricultor colheu com muita umidade e a soja germinou dentro da vagem, é um grão ardido, né? Ou um grão que ficou muito tempo na umidade e acabou sofrendo ataque de fungo ou bactéria, enfim. Tudo isso é medido na entrega do grão. Então, no processo da colheita, quando você tem um côncavo de boa qualidade e de alta tecnologia, você também diminui a perda da qualidade. Você aumenta a qualidade do grão que você está colhendo. Essa é a ideia do côncavo. Tá? Okay. So yeah, the video I know mentioned North America, but it's available for Brazil as well. All these products are. So like we mentioned, we want to, the idea of this podcast is to bring meaningful topics to farmers, and harvest is one of them. And there just simply hasn't been enough solutions during harvest time, and there's just been millions of hay eyes left on the ground every year. And at a year when, it shouldn't matter if grain prices are high or low, but man, when they're low, you better not want to be leaving money on the ground. You want to be putting it in the bank. So, you're, as farmers, you're finishing planting, that sort of thing. Of course, you're going to get busy with spraying, but be looking ahead at your combine, because that's literally what takes money from the field to the bank. And if you're not focused on that, you're losing out on money. So just to kind of summarize all these things, again, loss isn't just at the back of the combine. It's at the front and the back. You have to be able to monitor both. And you also need solutions for both, for the internals that are thrashing the harvest, that sort of thing. So the copperhead concaves can work on any grain. Duckfoot can be used on any reel header, whether it's 5 or 6 tube. And FarmWave can be used for any grain application at this point. So they don't have to be purchased or used together. We just, through our experience on this AgriCast, want to be able to present these topics to help farmers be more productive. So I don't know if anything else you want to add. Eu quero, para fechar, né, Jeff, falar um pouquinho sobre... nós vamos ter um tour na safra, e quando a gente fala safra é a época da colheita, que nós vamos estar divulgando, e nós vamos estar em várias partes do Brasil, mostrando o FarmWave, o Duckfoot e o Copperhead. Nós vamos estar fazendo comparativos lado a lado de colheitadeiras sem a tecnologia e com a tecnologia. Nós estamos buscando os parceiros sérios e que se realmente veem valor na tecnologia, e serão dias de campo dedicados em diferentes regiões do Brasil. Nós vamos estar divulgando isso depois com mais detalhe, mas vai acontecer
muito provavelmente a partir de dezembro até março, em diferentes regiões do Brasil. Tá? Então, vai ser uma oportunidade. Nós vamos estar filmando também, obviamente. O Agrocast, Good or Not, vai estar seguindo esse tour. E João, Antônio, vocês querem falar mais alguma coisa antes de encerrar? Eu acho que é. Contar alguma história peculiar? Alguma Sem coisa... histórias peculiares Sem no história... momento. Não, não. Então, sem dar munição para vocês. Mas eu acho que é isso, é mostrar para o produtor o que tem de mais novo no mercado e o que pode realmente melhorar a vida dele, melhorar a colheita dele. E ano que vem a gente está aí fazendo esse tour que vai ser bem interessante. Vai sim, vai ser interessante no decorrer dos próximos episódios. Nós vamos obviamente estar falando sobre o andamento da safra nas diferentes regiões. E isso vai ser um termômetro até para a maneira como a gente vai posicionar cada dia de campo da demonstração do que nós conversamos hoje, né? Então, tem vários episódios por vir e espero que vocês fiquem ligados, porque o nosso intuito aqui, além de entreter, é trazer conhecimento, trazer novidade e fazer vocês, pessoal, os agricultores, pensarem realmente que se o que eu estou fazendo tá bom ou não. Tá bom? Uma boa noite para todos. Jeff, obrigado. João, Antônio. Boa noite. Obrigado. Até a próxima, pessoal. Tchau.